Olha, ainda sobre os atos de 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, ele diz que a Justiça Militar não julga crime de militar, mas sim crime militar. E é claro, tem uma diferença. Mas vamos lá, vamos rodar a matéria e depois a matéria do Rafael Cristiano e aí depois vamos para o debate. Foi fixado pelo ministro Alexandre de Moraes que o Supremo Tribunal Federal será o órgão competente para julgar os militares envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Na decisão, o ministro disse, abre aspas, a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os crimes ocorridos em 8 de janeiro de 2022, independentemente dos investigados serem civis ou militares, fecha aspas. Ainda de acordo com Moraes, abre aspas, o Código Penal Militar não tutela a pessoa do militar, mas sim a dignidade da própria instituição das Forças Armadas, conforme pacificamente decidido por essa Suprema Corte, ao definir que a Justiça Militar não julga crime de militares, mas sim crime militares. Fecha aspas. Muito bem, muito bem. Vamos começar com o Ricardo Frota, que é um fã de carteirinha do senhor ministro Alexandre de Moraes. Fica à vontade, Ricardo. Para mim não é novidade alguma, né? Alexandre de Moraes já interferiu nas decisões quando ele suspendeu o governador do Distrito Federal, que não era da competência dele. Então, assim, ele invade competência. A gente vê uma Suprema Corte invadindo. A mesma coisa aconteceu. O Gilmar Mendes mandou o presidente lá, o Rodrigo Pacheco, prazo para justificar o porquê que não está. Então, assim, eles invadem a competência de qualquer um. Acabou. Quem está acima deles? Ninguém. Então, ele pode. Se tu me falar, quando eu estudava sobre isso, para mim, a competência é da Justiça Militar. Mas o Alexandre disse que a competência é dele, então acabou. Quem sou eu para falar que o Alexandre está errado? Então, infelizmente é assim. Alexandre decide quando a competência é dele. De forma monocrática, ele diz, olha, crimes praticados com não, é eu que vou analisar, é eu que vou julgar, é eu que vou investigar, é eu que vou fazer isso. Então ele chama para si a responsabilidade, mesmo contrariando a própria Constituição Federal. Então hoje, o maior violador da nossa Constituição Federal é a própria Suprema Corte, em especial o ministro Alexandre de Moraes. Então, não adianta a gente discutir aqui juridicamente, porque ele atropela todas as normas jurídicas existentes, inclusive a mãe das leis, né, que é a nossa Constituição Federal. Ramon, sua vez. Desculpa, Ricardo, mas você está equivocado aí redondamente. Primeiro que a competência para julgar, aí, se você pegar, por exemplo, a súmula 172 do STJ, estabelece que os militares que praticaram, por exemplo, crime de abuso de autoridade no exercício da função, puxa para a justiça comum. Então, assim, não é o cara vestiu farda que ele vai ser julgado pela justiça militar. Crimes militares são aqueles que atentam contra a disciplina, contra a hierarquia e contra as instituições militares praticadas por militar. Não é qualquer crime que o cara veste uma farda vai ser julgado pela justiça militar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, né? A própria STJ vem dirimindo essas coisas, essa coisa do abuso de autoridade. E aí é uma coisa interessante, porque o abuso de autoridade praticado no exercício da função militar é julgado pela justiça comum. Alexandre de Moraes, ele só aí, no caso, ele deu a de Pacheco, ele só choveu no molhado, ele repetiu aquilo que é o óbvio do sistema normativo brasileiro. Não invadiu competência de ninguém. Muito pelo contrário, se você pegar a jurisprudência pátria, para falar igual falam os advogados, ela é remansosa, que é outro termo utilizado, no sentido de que o crime praticado por militar, se ele não tem a ver com a função, se ele não tem a ver com a hierarquia, com a disciplina e com o ataque, né, a justiça militar não é julgado por foro privilegiado, no caso, por foro específico da justiça militar. Isso é uma grande bobajada que você disse aí. Né? Com relação a isso especificamente, o STF, também com dizer que invadiu competência, mandando o Rodrigo Pacheco prestar esclarecimento, é bobagem também, porque isso já tem decisão anterior, ele só repetiu, o Gilmar Mendes, aliás, ele só reiterou uma decisão anterior do STF. É preciso que a gente tenha respeito pela Corte Superior,
né? Porque assim, porque não, eu acho engraçado advogado fazer chacota com o meio, né? Com os instrumentos que estão disponíveis e que inclusive estão previstos na própria Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele tem o poder de dizer a lei em última instância, não é porque a careca do Alexandre de Moraes ela é mais brilhosa que as outras, absolutamente. É porque justamente a Constituição Federal lhe deu a prerrogativa de dizer o direito da maneira como ele diz. Aqueles que não gostam vão chorar na cama, que é lugar quente. Paulo, sua vez, seu comentário. Bom, eu não sou jurista, eu sou apenas um estudioso aí de básico, né? Como bom cidadão. Mas eu não sei, né, o que o juiz comentou agora, não sei se ele serviu o quartel ou não, mas eu cansei de ver praça, por exemplo, que bebeu demais e xingou e brigou e quebrou alguma coisa ou bateu um carro e ser detido, né, pela PM, normal. Daqui a pouco chega a polícia do Exército, por favor, pega ele e leva ele embora. Não pode ficar detido em cadeia, não pode ser detido por uma polícia, não pode até ser seguro ali. Mas logo que chega os superiores dele, ele já é liberado para ser julgado pelo pessoal dele. E ele cometeu o crime, não foi dentro do quartel, ele cometeu o crime às vezes num bar, numa rua, cometeu o crime numa praça. Então eu não sei se mudou isso tudo, né? Mas eu concordo muito com a fala do Frota, porque o Frota me comentou algo muito sério. Parece que o seu Alexandre, né, o magnânimo, né, o superior, o sujeito que é acima de tudo e de todos, né, aqui no Brasil, parece que ele faz a lei conforme ele acha que interpreta da forma dele, e o pessoal cala, a justiça cala, o consórcio de emissoras aí de rádio e televisão calam também, e a sociedade vai de mal a pior assim, meus amigos. Muito bem, Samuel, seu comentário. Olha, eu poderia responder aqui essa ponderação de duas formas. Uma parte técnica e outra no senso comum. Como o Ramon Cojuil já utilizou, né, muito bem, olha, o Ramon está dando sua em muito advogado, viu? E, assim, eu vou tentar explorar o senso comum aqui para vocês. Pessoal, o militar, o rol do artigo 154 da Constituição, ele fala sobre a competência dos órgãos de segurança pública. Nem todo mundo que é da segurança pública é militar. Então, no âmbito, né, da União, tem as Forças Armadas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, e os estados, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Essa foi a redação dada. As outras profissionais da segurança pública, né, não entram nessa situação. Por exemplo, um militar cometeu um crime de insubordinação, hierarquia e disciplina, aqui no estado de Rondônia. Tem o RDPM, o Regimento Disciplinar Policial Militar e Bombeiro Militar. Eu estar com a barba mal feita é um crime militar. Então, esse tipo de situação. E o civil, ele era todo barbudão, cabeludo, ele está lá na Polícia Civil, com a pistola, a camisa do Real Madrid, do Flamengo, basqueteiro da Adidas, e ele é regido por um outro estatuto, que não tem nada a ver com o militar. Você antagonizar o seu superior hierárquico é um crime militar também. Colocar superior hierárquico em condição vexatória, ou seja, o cara é soldado, o major, o coronel, o general, dá uma chamada de atenção no cara em público e ele rebate o constrangimento. Aí, quarta parte, justiça e disciplina. Justiça é o elogio, disciplina é o negócio que o cara fez. O policial militar Rodrigo Frota, que é o irmão do Ricardo Frota, que é um bom policial, viu, pessoal? Estava com o uniforme desalinho, 2 dias de cadeia pro cara. Aí ele recebe o memorando, que é oportunizado ampla defesa contraditória a ele, e ele responde: olha, Lino Lopes Meirelles fala que o ato praticado pela administração pública, direto e indireto, é arbitrário, está se retorcendo ao túmulo, faz uma defesa técnica. Ele é absolvido desse crime. Aí vem o outro tipo penal para ele, colocar superior hierárquico em condição vegetal. Você humilhou o tenente-coronel. Mais 3 dias de cadeia. Ele se absolve e fica uma picuinhazinha entre a hierarquia e a disciplina, que é uma instituição milenar e a gente tem que respeitar. Isso no âmbito do Estado. No âmbito da União, se for dentro do quartel, se for de um exercício de campo, de armamento, tiro, munição, e etc., essas coisas que tem de treinamento, se for no exercício, crime militar, aí é de competência instaurar o inquérito policial militar.
Quando se tratar de crime comum, o que é crime comum? O sargento deu um cacete na mulher dele, bêbada. Ele é flagranteado e é conduzido à central de polícia. Não existe negócio de militar ir lá, não. Ele vai ser preso pelo delegado plantonista porque ele é militar, isso não existe. O que o Alexandre de Moraes falou, e muito bem frisado aqui pelo Ramon Cojuí, uma súmula que não é nossa, não é da esquerda, não é da direita, não é de ninguém. O Superior Tribunal de Justiça disse que toda vez que um militar, seja ele policial militar, bombeiro militar, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, cometer crime comum, não é de competência, né, das auditorias militares no âmbito dos estados e no Superior Tribunal Militar, no órgão superior, julgar. Então, o Alexandre de Moraes nada mais fez do que avocar para si, não para ele, para a pessoa dele, mas para o Supremo Tribunal Federal, o julgamento dessa situação atinente à competência de julgar militares envolvidos no ato antidemocrático. E quando ele afastou o governador do Distrito Federal? E quando ele afastou o governador do Distrito Federal, cuja competência é do STJ? Crimes comuns e crime de responsabilidade, a competência é da Assembleia Legislativa. Por que ele interferiu? Ele pode? Pode. E então tanto é que ele fez de novo. Exatamente. Já havia. É o que eu falei aqui. Não interessa a discussão jurídica. Alexandre de Moraes vai usurpar qualquer competência, seja do STJ, seja da Assembleia Legislativa do Estado, não interessa. Ele chama para ele a responsabilidade, ele cospe na Constituição Federal e ninguém vai poder fazer nada, porque ninguém está acima do STF. Acabou. Então o juiz está justificando, não sei o quê, uma súmula. Súmula o quê? Criada por eles? Não, do STJ. Do STJ. Eles fazem as normas? Então é isso, é fácil ele querer cumprir normas que eles fazem. Agora, o STF, eles criam normas e eles modificam daqui 6 meses, daqui 1 ano. Igual fizeram com o teu presidente, né? Ou foi errado? Ricardo. Quando o julgamento eles condenaram já para cumprir pena em segunda instância. Eles estavam errados? Agora, então quer dizer que o STF erra? É isso? Ficou calado com o juiz. Eu quero responder. Eu sabia que eu ia deixar o Cícero pediu para ficar calado. Eu estou respeitando. Só um questionamento aqui para o Samuel. Samuel, agora... Vamos lá, calma. Me permita só um momento. O Paulo vai na mesma linha do Ricardo. Por favor, Paulo. Um questionamento. Esse julgamento que ele quer tanto fazer dos militares, é dos militares que estavam de serviço. Os que estavam lá para defender, os que estavam aqueles que estavam para defender, eles estavam a mando de alguém, eles estavam dentro da hierarquia. Ele só pode ser julgado dentro da hierarquia. Se eles recuaram ou se eles facilitaram a entrada de alguém, eles estavam sob comando, eles estavam fardados, eles estavam armados, eles têm que ser julgados dentro do quartel, pela justiça militar. Então eu não consigo entender mais, por exemplo, quando um praça lá do quartel vem aqui, passa o sinal vermelho, bate o carro e ele vai ser preso ali, daqui a pouco chega a viatura do quartel e leva ele embora. Então tem alguma coisa errada. Então, ou é de um jeito para um ou é de um jeito para outro. Deixa o Ramon responder. Muito bem, o Ramon pediu. Respondeu, Ricardo. Ele perguntou para mim se o STF estava errado quando permitiu a prisão em segunda instância. Tanto estava errado que depois se corrigiu voltando atrás, porque do direito que possa haver a revisão, né, você mudar de entendimento. Tanto estava errado que mudou. Eu nunca diz respeito. Eles erram? Nunca diz, claro eles que erram. São humanos. Tá. Porque eles quando eu falo que eles erram, tu só falta bater em mim. Não, eles estão certos. São os deuses, os paladinos da justiça. O problema não é esse. O problema é quando você fala sem fundamento. É por isso que eu discuto com você. Por exemplo, você falou, por que eles tiraram o Itzel? Por que tiraram o Ibanez? Porque já havia uma decisão anterior, no caso do governador do Rio de Janeiro, o Itzel, que autorizava ele fazer aquilo, Ricardo. Você precisa dizer as coisas com fundamento. A minha crítica a você não é o que você diz. Que lei é essa? Tem mais força do que a Constituição? É o fundamento. Não, peraí. Uma norma infraconstitucional Ricardo, tem mais força do que a Constituição Federal? Ricardo, eu não estou entendendo. Ricardo, não está entendendo, então vai estudar, Qual foi Ricardo. a faculdade que tu estudou, se você não está estudando, Porque eu sempre aprendi que não existe nenhuma norma acima da Constituição Federal. E agora tu está dizendo que uma norma criada pelo governador tem mais força do que a Constituição Federal. Ricardo, eu não estou te entendendo. Ricardo, você não está ouvindo. Eu vou processar essa faculdade que tu estudou. Ricardo, você não está ouvindo, Ricardo. Eu estou dizendo que o Itzel não criou norma. Eu estou dizendo que o Itzel foi afastado com o mesmo fundamento jurídico que afastaram o Ibanez. Não houve inovação no afastamento do Ibanez, como você alega, Ricardo. É isso que eu estou dizendo. Você precisa limpar o ouvido para ouvir o que eu estou dizendo. Não foi o Itzel que criou a lei.
Eu estou dizendo que o Itzel, governador do Rio de Janeiro, que foi afastado também, ele foi afastado com o mesmo fundamento. Eu só citei o artigo da Constituição. Só isso. Agora tu acha... O Ricardo, ele quer tu acha que a competência do STJ não é essa? Ricardo, eu não acho, Ricardo. É um rol taxativo. Ricardo, escuta uma coisa. Agora, se tu acha que está errado... Não acho, Ricardo. Quem vamos diz fazer uma emenda. Ricardo, escute uma coisa. No sistema normativo nosso, constitucional, você fala o STF erra? Erra. Assim como a Suprema Corte norte-americana erra. Todas as cortes podem errar. A questão é que a Constituição brasileira dá a prerrogativa ao STF de errar por último. Errou por último, está ali, errou. Né? Mas tem todo um sistema que funciona aí para fazer isso andar. Então, quando você diz assim, olha, porque não tinha fundamento lá, tinha. Né? Quando você fala, não, o S está puxando para essa prerrogativa, conversa. Eu citei a súmula 172 do STJ, que diz respeito especificamente ao crime de abuso de autoridade, que mesmo sendo cometido por militar, no exercício da função, é a justiça comum que julga. Ou seja, há uma tendência nas cortes nacionais de tirar os crimes comuns praticados por militares de esfera específica da justiça militar. É isso. E isso, se você abrir o Google aí e for pesquisar, você vai ver que para a Justiça Federal, enfim, várias instâncias da justiça brasileira já estão atuando dessa forma. O Alexandre de Moraes absolutamente inovou nesse caso. É isso. Muito bem, senhores. Olha, como o meu ilustre amigo Samuel Costa usou de boquejo em uma parte do comentário dele, eu vou falar um feijão com arroz para o senhor e para a senhora, para as pessoas mais simples que nos acompanham. Um feijãozinho com arroz. 2 militares dentro da Brigada de Selva aqui, por exemplo, discutem por motivos fúteis, banais, enfim, eles estão armados, estão de serviço, um saca a arma, tira, mata o outro, pronto. Isso é um crime militar. Foi dentro da Brigada de Selva, é um crime militar. Pois bem, um militar de serviço que sai para uma atividade fora do quartel, enfim, ele está em alguma atividade e, por exemplo, presencia um assalto ou participa de um assalto numa casa lotérica, enfim, numa situação que ele saca a arma e atira e mata, isso é um crime que é investigado pela justiça comum, não a militar. Eu acho que é fácil de entender isso, né?